Boa tarde, galera. Eu quero falar um pouquinho com você sobre o feminismo e a educação. Eu vou ler um trechinho de um artigo bem bacana da Maria Aparecida Alves Pinório. Ela escreve para a revista Parâmetros, e de como o feminismo ele contribuiu para a educação infantil. Muitas pessoas criticam o feminismo, mas desconhecem que se seu filho hoje ele pode ir para um CMEI, se ele tem esse direito hoje, é devido à contribuição da luta feminista para isso. Então eu vou ler esse artigo e com essa intenção de que as pessoas percebam de como o feminismo, a luta feminista, o movimento feminista, ele contribui para a sociedade ser uma sociedade mais justa. Então vamos lá. Não tem a intencionalidade de relatar minuciosamente o percurso do movimento feminista no Brasil, tampouco de revigorar suas contestações, já que na época de sua ascensão, o Brasil encontrava-se em um contexto social completamente diferente do que vivemos hoje. Grosso modo, as mulheres reivindicavam a igualdade de gêneros, ou seja, contestavam a submissão ao homem sobre vários aspectos e o direito de trabalhar em condições igualitárias. Atualmente, penso que o movimento feminista pode ser discutido e problematizado à luz de outro viés. Todavia, este é um assunto delicado que merece total atenção e, para evitar controvérsias e má interpretações, deverá ser mais bem abordado em uma outra ocasião. Durante o regime ditatorial, entre 64 e 85, o movimento feminista tomou fôlego contrapondo-se às insistentes repressões do governo que objetivavam deter qualquer manifestação popular. Conquanto, inicialmente, o movimento feminista reivindicava a igualdade de gêneros e o direito a trabalhar à mulher, este, por sua vez, acabou atrelando a outros movimentos reivindicalistas, lutando ativamente pelo direito à anistia, tendo como pioneira Terezinha Zibirny, melhores condições de trabalho, melhores condições salariais e não exploração de mão de obra no campo, a não discriminação contra negros e homossexuais, e a implementação de políticas públicas para as mulheres. O movimento feminista no Brasil tomou uma proporção muito mais ampla e não se restringiu apenas à defesa dos seus interesses específicos. Ao contrário, mobilizou-se em relação a outros setores da sociedade, e em virtude disso é que cabe ressaltar a sua participação e contribuição em um dos setores mais importantes, a educação. E neste caso, irei me restringir à educação infantil. Durante a década de 1970, as mulheres iniciaram a sua luta pelo direito de seus filhos e filhas à creche. Ao mesmo tempo em que avançamos e as discussões em torno da educação infantil foram frontalmente combatidos pelo regime militar, permanecendo assim uma dicotomia entre o cuidar e o educar na educação infantil, bem como a falta do interesse político. Por conta disso, é somente no final da década de 70 ao longo da década de 80 que surge o movimento de luta por creches, o MLC, que, influenciado pelo movimento feminista e por suas orientações, apresentou reivindicações aos poderes públicos, no contexto de uma luta por direitos sociais e de cidadania, e, conforme o Antônio Merici, modificando e acrescentando significados à creche, enquanto instituição. Esta começa a aparecer como um equipamento especializado para atender e educar a criança pequena. Alternativa que poderia ser organizada de forma apropriada e saudável para a criança, desejável à mulher e à família. Ao longo da década de 80, surge a primeira proposta brasileira para uma política pública de educação das crianças de 0 a 3 anos, proveniente da gestão entre 1986 a 1989 do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o CNDM, criado em 1985, e do Conselho Estadual da Condição Feminina, o CEFCF, de São Paulo. O material elaborado, Creche Urgente, direciona a discussão feminista que passa a frisar a educação infantil como um dever do Estado, e reivindicar o direito à creche tanto para as mulheres e os pais, como para as crianças, estendendo assim a luta inicial unicamente pelo direito da mulher trabalhadora. Após a efervescência do movimento feminista na luta pelo direito das mulheres trabalhadoras à creche e, por conseguinte, na luta pelo direito das crianças à educação anterior à educação básica, isto é, à educação infantil, reconhecendo-se como sujeitos de direitos, promulgou-se na Constituição de 1988, que determina a garantia à educação às crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas. Posteriormente, temos um avanço muito mais significativo do ponto de vista legislativo, a saber, a criação da LDB, em 1996,
que estabelece a educação infantil como primeira etapa da educação básica, situando-se como responsabilidade do setor educacional e diferenciando-se das constituições anteriores de cunho puramente assistencialista. Por meio dessa concisa síntese, nota-se a influência do movimento feminista no que diz respeito ao reconhecimento da criança como sujeito de direitos, bem como a necessidade de criar leis que garantam a esses direitos sejam cumpridos e não violados, reconhecendo, portanto, a importância da educação infantil para a formação do sujeito, bem como para o processo de construção da sua autonomia. Todavia, é preciso enfatizar que o movimento feminista não foi o único responsável por essa constatação. Estudos e pesquisas em torno da criança e do papel que a mesma exerce na sociedade contribuíram de forma eficaz para o firmamento dessa nova visão sobre a educação infantil. Em suma, o movimento feminista, de modo geral, ultrapassou limites, conquistou seu espaço no Estado, criou secretarias, coordenadorias e conselhos, etc. Elaborou e executou políticas, combateu bravamente o regime militar e lutou por meios de protestos, reivindicações, argumentos e propostas pela consolidação do processo de redemocratização do país. Se hoje, no caso, essa matéria foi escrita em 2011, as mulheres possuem o direito de votar, de trabalhar e de estudar, e se hoje pudemos eleger uma mulher como presidenta no Brasil, muito se deve a esse movimento social, que, muito embora não seja, obviamente, o único responsável por este avanço, contribuiu de forma tenaz para o abolimento deste período obscuro da nossa história, a ditadura militar. Então tá aí um recado para você que critica o movimento feminista, mas que mal sabe que está colhendo as bonanças desse movimento, da luta desse movimento. Tá certo? Então é só para esclarecer aí, vamos estudar um pouco, vamos ler mais, para a gente não ficar reproduzindo falácias, achismos, e às vezes recriminar um movimento tão justo e tão bonito como é o feminismo, por desconhecer o seu real objetivo e a sua real luta. Certo? Era isso, obrigado, valeu.